Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Professor Kleber aqui, terceiro ano, uma revisãozinha de hidrocarbonetos, tá? Hidrocarbonetos são substâncias que contêm apenas carbono e hidrogênio. Se vocês olharem aqui, ó, isso aqui é hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Lembrando que carbono com uma, mais três, quatro ligações. Carbono com uma, duas, três, quatro ligações. Então, todos os carbonos têm quatro ligações. Carbono com uma, duas, três, quatro ligações. Este é hidrocarboneto porque só tem carbono e hidrogênio. Este não, tá? Esse aqui tem oxigênio na fórmula. E esse aqui é o benzeno, é um hidrocarboneto aromático também, tá? Tem três ligações simples, três ligações duplas alternadas, uma de cada. Dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, ok? Então, só tem carbono e hidrogênio. Isso é hidrocarboneto. Para dar nome aos hidrocarbonetos, a gente tem que ver as regras da IUPAC, tá? Na regra da IUPAC a gente tem algumas infixo, sufixo, prefixo, tem em língua portuguesa aí. Okay? Então os prefixos são esses, a gente já viu. Conforme a quantidade de carbonos, de 1 a 10 aqui a gente colocou, met, et, prop, but, pent, ex, ept, oct, non, dec. De 1 a 10 tem este prefixo aqui. O infixo é conforme o tipo de ligação na cadeia. Então se for um alcano, que a gente vai ver, ligação simples é AN. Se for alceno, ligação dupla é EN. Se for um dieno, duas duplas, é dien. Se tiver três duplas, trien. Uma tripla, in. Duas triplas, diin. A gente vai trabalhar com an, en, dien e in por enquanto, tá? E esses prefixos aqui, olha, é a única coisa que eu peço para saber de cor. Prefixo, infixo e sufixo. A gente vai ver também. Então aqui, alcanos. Hidrocarbonetos que só tem ligações simples entre carbonos. Só ligações simples entre carbonos. Considerando seus números de carbonos. Até 4 carbonos, eles são gasosos. Então, os alcanos que têm até 4 carbonos, eles estão no estado gasoso. De 5 a 16 carbonos, eles já são líquidos. E acima de 17 carbonos, de 17 para cima, na verdade, né? Eles são sólidos, tá? Então são compostos pouco reativos, também são chamados de parafinas os alcanos. Então alcanos, principal, ligações simples entre carbonos. Os alcanos têm fórmula geral CnH2n mais 2, tá? O N é a quantidade de carbonos, ok? Então se eu tiver dois carbonos, se for C2, então eu tenho H, 2 vezes 2 mais 2. Então 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Então C2H6. Para completar aquela quantidade de ligações que a gente completa com hidrogênios, né? As quatro ligações covalentes idênticas, que é obrigatório cada carbono ter. Para nomear o alcano é fácil. Prefixo, vamos olhar aqui, prefixo, met, et, prop, but, pent, ept, ex, o nome da deck, todos esses aqui. Prefixo mais o an, porque alcano só tem ligação simples, an, e o de hidrocarboneto. Então prefixo an e o. Então vamos ver exemplo de alcano aqui, ó. Esse aqui, um alcano, prefixo met, depois an de ligação simples e o de hidrocarboneto. Por isso que é metano. Prefixo um carbono só, an de ligação simples, o de hidrocarboneto. Dois carbonos, prefixo et, dois carbonos, an, ligação simples entre carbonos, e o de hidrocarboneto. E assim por diante. Três carbonos, prop, met, et, prop, but. Para butano a mesma coisa, ó, só ligações simples, an e o de hidrocarboneto. Tá? As fórmulas moleculares de todos os alcanos se encaixam na fórmula geral. Então, fórmula molecular sempre na fórmula geral. Se vocês olharem aqui, ó, é um carbono só. Então, C1H, 2 vezes 1 mais 1. Então, C1H, 2 vezes 1 mais 2, perdão. 2 vezes 1, 2 mais 2, 4. CH4. Dois carbonos. C2H, 2 vezes 2, 4 mais 2, 6. C2H6. Se vocês olharem aqui, ó, cada pontinha dessa aqui da ligação covalente é um hidrogênio que vai. Então, dois carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios. 3 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios. Tudo encaixa na formulazinha aqui. Fórmula geral do alcano.
Mais exemplos: metano, etano, propano, butano, pentano, conforme a quantidade de carbonos que tem, ok? Muito fácil. O alcano pode ser ramificado, daí as ramificações, pessoal, a gente pode chamar de radical alquila, ok? Essas ramificações ligadinhas no carbono. Então, por exemplo, temos aqui um propano, 1, 2, 3 carbonos, respeitando as 4 ligações. Olha esse do meio aqui, ó. 1, 2, 3 covalentes, mais a do hidrogênio, 4. E cada um dos outros carbonos tem 4. Os das pontas aqui sempre tem 4 ligações, né? Se não for já direto, né, na cadeia. Mas olha só. Radicais. Quando for um radical de um carbono só, o que sobra da cadeia principal, que vocês olharam aqui, ó, a cadeia principal é a maior. O que sobrou aqui foi um metil, é um radical metila, mas a gente chama ele de metil. Então, metilpropano, 2-metilpropano. E assim por diante. Então, metil, etil, propil, butil, pentil. Em diante. Exemplo. 2-metilpentano. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Pente. AN, porque só tem ligação simples. Iode, hidrocarboneto. 1, 2. Numera a cadeia a partir do carbono mais próximo. 1, 2. Está mais próximo aqui do que aqui, a extremidade, né? Um carbono só, met. Olha lá o prefixo. E termina com il. Metilpentano. Então, como que nomeia a cadeia em cima? Identifica a cadeia principal, é a maior. Numera os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Identifica a posição do radical aqui. Né? Então, 2-metil. Se tivesse outro metil aqui para baixo, por exemplo, seria dimetil. Ou outro metil aqui também seria dimetil. Se fosse 3 metis, trimetil. Vamos em diante. Agora nomeie essas cadeias aqui, pessoal. Esse exercício no caderno, por favor. Façam esse no caderno, tirem foto e mandem como atividade. Principais alcanos. O metano, que é o menor dos alcanos, ele é gasoso e é o gás natural. Tá? Aqui algumas curiosidades do metano, vocês podem ler aí depois com calma. Também sobre biogás, tem o propano, butano, gás de cozinha, GLP. Algumas importâncias do alcano, obtidas através do pré-sal também. Os alcenos são hidrocarbonetos com ligação dupla. Então, ó, alceno, ligação dupla. Alceno, ligação dupla. Uma dupla só, hein? Então, são raros de encontrar na natureza, sendo mais reativos que alcanos por causa da presença da ligação dupla. Quanto mais ligações aqui entre carbonos, mais reativos eles são. Então, isso aqui é um eteno. Um, dois carbonos, em de duas ligações, eteno, alceno, em iode hidrocarboneto. Então, para nomear, prefixo, met, et, prop, but, pent, ex, sept, oct, non, de, conforme o número de carbonos. Número da ligação, aonde que está a ligação dupla? O en de alceno e iode hidrocarboneto. Então, but, met, et, prop, but, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Vou numerar daqui porque aqui a ligação dupla está mais perto. 1, porque a ligação dupla está no carbono anterior, 1, e eno, por ser ligação dupla e hidrocarboneto, e assim por diante, a mesma regra para todos eles, tá? Aqui um alceno com radical, se vocês contarem, ó, 1, 2, 3, a ligação dupla está no carbono 3. Se eu contar daqui 1, 2, 3, 4, a ligação dupla vai estar no carbono 5. Então aqui a importância pela ligação dupla e não pelo radical, para começar a contar. No alcano a gente começa a contar do radical mais próximo da extremidade. Aqui a gente começa a contar da extremidade onde tem ligação dupla mais próxima. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6 metil, radical de um carbono só. Um carbono termina com il. Oct, porque são 8 carbonos no total na principal. 3, porque a ligação dupla está no carbono 3. E eno, porque a ligação dupla. Então alguns alcenos aí, o eteno que faz amadurecer as frutas, o polietileno e o polipropileno, né, que são plásticos e assim por diante. Os dienos têm duas duplas, então fica bem fácil também, tá? Olha só, dienos, 1, 2, 3, 4 carbonos, dupla no carbono 1, dupla no carbono 2. Quantos carbonos são? 4. Então a gente tem but. 1,2, porque a ligação dupla está no carbono 1 e também tem ligação dupla no carbono 2. Dien, duas duplas, 2 enos.
Então, but, 1, 2, dieno. Aqui, vou começar a contar daqui porque tem uma dupla mais perto daqui do que daqui, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. A ligação dupla está no carbono 1 e no carbono 3. Então, duas duplas, dieno. Então, pente, por ser 5 carbonos, está aqui bem fácil a numeração. Pente, 5 carbonos, volta lá na tabelinha, é só olhar. 1,3, ligação dupla no carbono 1, ligação dupla no carbono 3. Dieno, pronto, fácil de fazer. Alcinos, agora ligação tripla entre carbonos, ó, alcinos. Por isso que o nome desse aqui é etino. Et, 2 carbonos, de etino, de alcino, perdão, ó, de alcino, e O de hidrocarboneto. Então, esse aqui é o etino. Esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Por que contar daqui? Porque a dupla está mais perto dessa extremidade. 1, 2, 3, 4, 5, pente, 2, hino. Passei aqui. Pente, 2, hino. Aqui, vou começar a contar daqui, porque a tripla está aqui. 1, 2, 3, 4. But, 1, hino. Então, você poderia escrever também pentino 2, 2 pentino, butino 2, botino 1 ou 1 butino, tá? Mas a geral é essa. O etino também é chamado por acetileno. Esse aqui é o acetileno, ok? Radicais orgânicos, ó. Só para relembrar: metil, etil, propil. Esse é o isopropil. É o mesmo propil daqui, só que ligado pelo meio. Iso quer dizer meio, igual. Pode ver que fica a cadeia igual para os dois lados da onde está a ligação. Isopropil. Aqui tem o butil, sec-butil, porque a ligação livre fica no segundo carbono, tá? E esse carbono é secundário. Terc-butil, porque a ligação fica no carbono terciário. Isobutil, porque fica aqui no meio da cadeia. E assim por diante. Aqui vocês têm vários radicais, várias ramificações que podem aparecer, ok? Conforme for aparecendo, vocês podem voltar aqui, olhar e calcular. Os hidrocarbonetos saturados, isto é, naqueles que só apresentam ligações simples. Hidrocarboneto saturado só tem ligação simples. Tá? Pode olhar, só ligação simples, hidrocarbonetos saturados. Hidrocarboneto insaturado é os que têm ligações triplas, duplas, duas triplas, duas duplas. Conforme for a cadeia, vocês têm os exemplos aqui. Dá para ler bem fácil. Saturados, só ligação simples. Insaturados vai ser com ligação dupla e tripla. Ok? Ou duas duplas também, pode ser, né? Aqui o exemplo, ó. Essa aqui é a cadeia maior. Por que eu conto essa e não reta? Porque a ligação dupla está aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Vamos lá. Isso aqui é um pente. Já sabe disso. Aliás, 7 hept, perdão. Já sabemos que é um hept. Temos um radical aqui, ó. Esse radical é o terc-butil. A gente acabou de ver. Aqui. Deixa eu ver. Ó, terc-butil. Tem que saber o nome dos radicais. Esse é o radical terc-butil. E aqui a gente tem 3 vezes o radical metil. No carbono 4, no 5 tem 2. 1, 2, 3 vezes o radical metil. Então temos um 3 terc-butil. No carbono 3 tem um terc-butil. 4, 5, 5. 4, 5, 5. Porque no carbono 4 e no carbono 5 eu tenho 3 radicais metil. Então, 3 terc-butil, 4, 5, 5, trimetil. Então, ó, 3 terc-butil, 4, 5, 5, trimetil, hept, porque são 7 carbonos, 2 porque a ligação dupla está no carbono 2, e o eno porque é um alceno. E assim por diante, aqui com ino a mesma coisa. Aqui são as cadeias fechadas, então ciclos saturados, só tem ligação simples entre eles. Olha só, isso aqui é um ciclohexano, ciclohexano, carbono 1 sempre aqui em cima, tá? Carbono 2. Então, ó, o que a gente tem? 2 metil, 1 etil. Então, 1 etil, 2 metil, ciclohexano. Ciclo, fechado. Quantos carbonos são? Cada ponta dessa aqui, ó, cada junção é um carbono. Então,
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ciclopentano. Pode ter ligação dupla também, penteno. E assim vai. Então, ó, dimetil, diterquibutil. Então, ó, 2 terquibutil, 1, 3 dimetil, ciclopentano. Fica bem fácil, é só o número onde está o radical, que vocês aprenderam lá antes. E o nome da cadeia principal, só que agora com a palavra ciclo, porque é fechada. Ok? Ciclo insaturado, a mesma coisa, em vez de ano é eno, mesmo esquema, em vez de ano é eno, só que o carbono número 1 vai estar sempre, aliás, os carbonos 1 e 2 estão sempre aqui na extremidade da ligação dupla. A dupla fica sempre entre o carbono 1 e 2, então tu começa a contar sempre em direção ao radical mais próximo. Então, 1, 2, 3. Então a ligação dupla fica entre 1 e 2 e o 3 é o mais próximo. Aqui também, ó, 1, 2, 3. A ligação dupla fica entre 1 e 2 e o 3 aqui é o mais próximo, tá vendo? E tem o ciclo aromático, né, que é o benzeno, ok? Que, por exemplo, aqui a gente tem o benzeno, que a gente já viu em outras formas, a ligação dupla e simples alternadas, né? 6 carbonos com ligações duplas e simples alternadas, né? Então aqui a gente tem o metil-etil-benzeno. Fácil. Então, 1 metil, 3, aliás, 1 etil, 3 metil, benzeno. Número na cadeia maior aqui, ó. O número começa aqui, 1, 2, 3. Ok? Fechou. Hidrocarbonetos aromáticos ramificados. Aqui, ó. Isso aqui é o naftaleno, para vocês terem noção. Isso aqui é a cadeia da naftalina, que a gente já conhece. Ok? É isso. Até a próxima. Façam aqueles exercícios que estão aqui. Acho que ficou lá atrás. Deixa eu pegar aqui. Tem um exercício para fazer aqui. Façam esse exercício, batam foto, manda pela plataforma. E é isso, até a próxima.